Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos ler a partir do versículo 2, que diz: Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens, valente, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro, que corria pelo meio da terra, pois dizia: Por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a milho na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficial de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco o maior do que o que está com ele. Porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém. Glória a Deus. Está passando pela batalha? É, com certeza, né? Porque temos vivido tempos de guerra, tempos de batalha. A palavra do Senhor fala que há tempo para todas as coisas, tempo de paz, tempo de guerra. E a gente percebe que nós estamos vivendo tempo de guerra, né? Para viver em tempos de guerra, precisamos saber guerrear, ou senão vamos perder a batalha. E para sabermos guerrear, temos que saber guerrear com as estratégias corretas, com as armas corretas. E aqui nesse texto, a gente vê claramente como Ezequias nos mostra a maneira certa de guerrear. E eu queria destacar alguns pontos nesse texto para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. A primeira coisa é que quando Ezequias percebe que o inimigo vinha para cima dele, ele toma uma decisão, ele se posiciona para a guerra. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, é perceber o nível da batalha e se posicionar. Posicionamento para guerrear. Ele não fica quieto, ele logo se prepara para resistir ao inimigo. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Tapar as brechas. Ele vai lá e manda tapar todos os lugares para onde saía água, que podia dar água abundante para aquele povo. Ele fecha, né? Aqui fala que eles taparam todas as fontes que representa nas nossas vidas o quê? As brechas por onde o inimigo pode se abastecer, vamos dizer assim, né? Nós temos que fechar as brechas. Quais são as brechas que tem na sua vida que o inimigo pode usar, pode entrar por elas para te derrotar? A primeira coisa que você precisa fazer é fechar essas brechas. As brechas que existem na sua vida precisam serem fechadas. A segunda coisa é que esse povo se une em torno de um propósito. Eles ficam unidos, não ficam brigando. Você já parou para pensar? Quando a gente às vezes está com alguma dificuldade a nível familiar, o marido e a mulher começam a brigar, filho e pai começam a brigar, na igreja tem divisão de obreiro com líder, líder com membro, membro com obreiro, uma confusão. Então, isso é uma estratégia do inimigo para nos vencer, para nos enfraquecer. A divisão sempre enfraquece. Nós precisamos estarmos unidos, estarmos com unidade para vencer a batalha. E aqui fala que eles se ajuntaram, eles se uniram. Esse é um ponto. Terceiro ponto que a gente vê aqui também é que eles levantam torres de vigília. O que representa isso? Representa que nós precisamos levantar em vigília, nós precisamos vigiar, nós não podemos ficar desatento. O inimigo entra porque a gente fica desatento. A palavra do Senhor fala vigiar e orai. Não é só orar, precisa vigiar, porque às vezes a gente ora, mas não vigia. E por não vigiar, cai na cilada do inimigo, cai no engano, cai na tentação. Precisamos vigiar. E aqui essas torres eram para isso. Em cima da torre eles ficavam vigiando, para ver se algum inimigo estava vindo, né? E o outro ponto importantíssimo aqui, né, também, que a gente não pode deixar de falar, é que eles precisavam vencer o medo, eles não podiam ter medo. E Ezequias fala bem claro para eles: sede forte e corajoso, não temais, nem vos assusteis por causa do rei. Olha, vence esse medo, não fique com medo, olhe para o Senhor, né? Daí ele fala, né, que maior é quem? É o Senhor que está conosco. Aqui conosco tem uma pessoa que é maior, o Senhor da guerra. E à medida que ele falou isso com o povo se animou. Então nós não devemos ter medo. Qual é a forma de não termos medo? É olhar
olhar para o Senhor, é acreditar que o Deus que está conosco é maior, como a própria palavra de Deus fala, do que aquele que está contra nós. Maior é Cristo que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós temos que olhar para Ele como o Senhor da guerra, valente, guerreiro, e que guerreia as nossas guerras. E por fim, e último ponto, numa guerra espiritual, nós precisamos de ânimo. Nós precisamos ter ânimo, não podemos ser desanimados, porque o desânimo é arma de vencedor. Na verdade, né, o desânimo é um sentimento terrível que leva a pessoa a um desastre. O desanimado, ele não enfrenta nada, o desanimado desiste. Então, soldado vencido é soldado desanimado. Precisamos recobrar o ânimo, precisamos ter ânimo. E esse ânimo tem que ser aonde? No Senhor. Então, aqui estão, né, algumas estratégias para vencermos a batalha. Coloque em prática na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.